Bom, pessoal, o vídeo que a gente vai assistir é sobre a Bianquinha, tá? Ela falou de mim no Redcast, que é um podcast. Ela falou de mim sobre a questão da aposta. Vamos ver o que ela falou ali, vamos entender o que aconteceu, né? Ela aparentemente me chamou para um debate, coisa assim, né? Aparentemente esse vídeo, ele tem um título de Debate de Feminismo, que é a Débora Luciano, que é essa moça que a gente tá vendo que é aparentemente uma feminista, e a Bianquinha, que não sei mais ou menos o que ela é na realidade. Não sei o que ela é, tá? Ó, vamos pros superchats. Tá. Esse aqui é no meio do podcast, né? Mais ou menos 2 horas de podcast. Aparentemente o assunto se instalou através de um comentário da comunidade. Foi um superchat, né? Rô Thomas, Bianquinha, o influenciador recebe de acordo com as perdas de quem entrou pelo link? Ou isso é fake news? Adorei. O Felca falou, saiu um vídeo dele, que ele falou assim, todos os contratos têm uma cláusula que você recebe porcentagem da desgraça alheia ou de heavy share. Taxa da desgraça, Taxa da desgraça alheia. Ó, rapaziada, aí não tô na questão moral, não. Se você tá ganhando dinheiro do cassino, você tá ganhando dinheiro daquela casa de aposta. Em tese, se o seu contrato for renovado, você continuar, é porque você deu lucro pra empresa, certo? E o que é o lucro do cassino? É a perda das pessoas. Agora, o Felca mentiu nisso e eu duvido que o contrato dele era de 50 milhões. Eu duvido, por 3 meses, o da Virgínia, que eu ouvi falar, era 50 Tá, vamos por partes, né? Ela já entregou aqui a cláusula da desgraça, né? O lucro da casa de aposta é por perda. Primeiro, não foi o que eu quis dizer. O lucro da casa de aposta é por perda. Então, se a casa tá pagando pro influenciador, é através das perdas. Eu, sinceramente, não entendo a comoção por causa da cláusula da desgraça, mas se tem alguma ali que não faz, e daí você consegue computar que não são todas e tudo mais, pode ser, independente. São muitas e são a maior parte, inclusive, das negociações tem sim a cláusula da desgraça. É um fato. A questão que estava sendo levantada era se existe, se sequer existe. Não só existe, como é extremamente comum. Se eu usei talvez uma figura de linguagem ali, todas ali, pode não ser todas, pode ter a Penisbet ali de Maragogi, Alagoas, que não faz, mas são muitas que fazem, entendeu? Isso não descredibiliza o que eu falei. São muitas que fazem, a cláusula da desgraça existe, é muito comum, que é uma parada mais transparente. Mas todo o dinheiro que você ganha de aposta é sobre a perda, porque esse é literalmente o lucro da casa de aposta. milhões por 2 anos. Do Felipe Neto, 44 milhões por 2 anos. Sim, eu sei sobre contratos. Então, ele, tipo assim, ele... legal, admirável, não fazer, virtude e tal. Mas ele falar que todo... Virtude e tal. Cara, já falei sobre isso. Vou falar de novo, acabei de falar anteriormente sobre isso, mas é o seguinte. 50 milhões foi foi o contrato que eu recebi de uma das casas de aposta. Eu já recebi de várias casas de aposta. A Bianquinha que produz conteúdo, faz stream e tudo mais, ela deve saber que é muito comum, a coisa mais comum que se tem é as casas de aposta mais do que outras publicidades, e elas pagam 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais o que uma publicidade comum de uma empresa idônea paga. 50 milhões foi um valor em que minha agência falou assim, olha, Felca, a gente vai fazer mínimo 3 meses essa campanha, vai colocar em tudo, vai fazer conteúdo Reels, Stories, e a gente está tentando negociar 50 milhões. Você aceita pra gente dar pé à negociação? A gente está fazendo um mapeamento de algumas casas que estão dispostas a pagar. Você aceita a gente iniciar a fazer esse mapeamento? Eu falei assim, olha, outrora eu tinha falado que não aceitava nem 3 milhões, 4 milhões, eles tentaram falar assim, olha, a justificativa, o argumento que a gente usou para casa de aposta e ela comprou, foi que você é um cara que já bate contra a aposta há muito tempo, você já fala contra a aposta, você é um cara que se posiciona como responsável nesse sentido de não vai anunciar a casa de aposta, e a gente conseguiu literalmente o termo mesmo, comprar você por 50 milhões. A gente vai literalmente comprar a sua honra, comprar a sua palavra, e isso soma no valor. Foi literalmente o que a agência me passou. Eu tenho o print das conversas e, sinceramente, não preciso ficar provando do dinheiro que eu fui oferecido por uma Bianquinha.
todo mundo ganha heavy share, que é o lucro sobre as perdas, isso é mentira. Existem diversas casas de aposta, eu não tô falando, nossa, eu sou muito incrível. Não, teve um monte de casa de aposta que eu fiz, não dei lucro pra ela. Ou seja, se eu não dei lucro pra ela... Ou seja, se você fez casa de aposta e tá tentando argumentar comigo que tô querendo acabar com essa porra de jogo de azar, e você tá tentando contra-argumentar, mas você fez casa de aposta, a sua opinião e merda é a mesma coisa. Porque eu só vou começar a tomar como crédito o que você diz, eu só vou começar a respeitar a sua opinião quando você pegar todo o lucro que você teve com essa carinha bonita que você tem e você doar para instituições que cuidam de pessoas viciadas. Pega todo o lucro, doa, a gente fica em pé de argumentação. Enquanto você já fechou, você é uma pessoa que tem rabo preso, você vai falar o que precisar falar, você é uma pessoa que talvez tenha interesse em fechar futuramente, a sua opinião é merda, a mesma coisa. Ela saiu perdendo e pronto, eu não ganhei, eu ganhei meu valor fixo. A maioria, hoje em dia, depois da legalização, não existe mais conta demo. E não existe, só tô falando a nível de curiosidade. Podem achar imoral, acho que se é pra proibir, tem que proibir mesmo, todo mundo tem que proibir. Acho que a maioria do brasileiro não está capacitado a cassino online. Existe um nicho que sabe... Entendi. Os brasileiros estão incapacitados para cassino online, mas você ganhou um dinheirinho do tigrinho, né? O que, na minha opinião, aumenta a sua falha de caráter, porque o que a gente pensa de uma Virgínia, o que a gente pensa do Carlinhos Maia, é que eles não têm uma consciência. Você tendo consciência aceitou? Que questionável, né? Sabe apostar, e existe um nicho que não está preparado a apostar. São públicos diferentes. Ô, Bianchi, só te cortar. É porque eu apostei R$500 na final do Djokovic nas Olimpíadas contra o Carlitos. Louco, e o meu retorno foi de 10 vezes. Eu fui louca de fazer isso? Pô, eu não entendo de apostas esportivas, né? Eu sou mais do... Mas eu gostei. Mas ganhou e sacou. Eu acho que a legalização... que fofo, mas eu gostei. Ganhou, sacou, né? Deu tudo certo, né? Bom, pessoal, a gente quando fala de jogo de azar, a gente não tá falando sobre ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A preocupação maior que a gente precisa levantar é sobre o vício. Não existe instalação de um vício na mente, no cérebro, sem a recompensa. Não existe. Mas a aposta, ela vem de uma forma programada para a casa ganhar. O algoritmo é programado para você não... Senão você seria senão a aposta faliria. Ela, no longo prazo, ela vai ganhar sempre. Ou seja, a menina ganhou 5 mil, se você sacar e não apostar mais, não conheço ela, né? E ela tem todo o direito de jogar. Não acho que é de nenhuma forma questionável ela jogar após. Todo mundo tem direito de tentar. Não recomendo. Mas o que é questionável é você fazer como a Bianquinha, que provavelmente nunca jogou, mas fica lá divulgando o tigrinho e ganhando dinheirinho do tigrinho e fazendo as coisinhas dela. E vem aqui, inclusive... depois de ganhar o dinheirinho dela, falar sobre a luta que eu tô tentando levantar, tentando me descredibilizar, falando que eu menti valor, falando que, não, na verdade eu tô errado. Bom, o que esperar de uma pessoa que tem rabo preso? Então, inclusive tá tendo uma epidemia de gente que tá agora... As bets estão perdendo bastante na justiça. Eu acho que você deve estar sabendo que tá tendo muito processo. Porque como legalizou, então, o jogador tá muito mais seguro. Porque tinha muita, de fato, que a casa via que você ganhava muito, ela às vezes bloqueava, eles não podem mais fazer isso. Não deixava você sacar. Tudo isso está sendo bloqueado. Chegou 2 casas aí que tiveram que pagar dano moral porque não conseguiu, em um mês, pagou R$3 mil de dano moral. Conseguiu dar um upgrade, a casa de aposta deixou de ser golpe, meramente golpe, e passou a ser só cassino. Para além do que ela já ia pagar. Então tá rolando isso. Mas isso que o Felca falou, eu achei muito legal, muito virtuoso, mas eu vou fazer uma farpa. Posso fazer? Pode. Porque eu vi que o episódio do Caju e da Caju e da Luqueta, que eles foram lá no sofá, deu muita repercussão. E ele falou na cara da Caju e do Luqueta: olha, vocês fazem live de cassino, vocês são uns escrotos. Por que ele não falou isso da querida GK, que ele tá tão chipado junto? Que a GK fez propaganda pra Esporte da Sorte, por bastante tempo, inclusive. E a GK tem muito dinheiro, ela não precisava desse dinheiro também. Por que as... Sobre o episódio do Caju e da Luqueta, da Caju e do Luqueta, a gente falou sobre cassino, e eu falei pra Virgínia, inclusive, eu falei assim: Virgínia, você fechou cassino, você tem sangue nas mãos. Por que eu não falei sobre a GK? Porque ela não foi investigada. Ela ainda não testemunhou. Quer que eu falo? GK, você tem sangue nas mãos. E falo mais: Bianquinha, você tem sangue nas mãos. Tá?
eu não tô a favor de X ou Y. Eu não tô a favor, eu vou defender porque é minha amiga. Não, eu tô a favor da verdade, cara. Eu acho que essa porra é errado, caralho. Que doideira, né? Eu tenho que tentar ter um repertório de argumentos pra falar o óbvio. Simplesmente essa porra é errado. Seja quem for. Cara, se a minha mãe tivesse... Eu amo minha mãe. Mas se a minha mãe tivesse feito o jogo de aposta, eu iria querer que ela seja investigada e pagasse o que ela recebeu da sociedade. E eu não quero que a pessoa sofra, não. Eu quero que a pessoa doe para uma instituição que ajuda viciados. É só o que eu peço, entendeu? Então falo, a GK tem sangue nas mãos e você também, Bianquinha, tem sangue nas mãos. Tá satisfeita? Pronto, tiramos esse argumento. Pode começar a tentar argumentar sobre os argumentos que eu apresentei ou ainda vai ficar tentando descredibilizar com falácia e levantando coisas? Qual que é a brisa? Farpas só foram pra alguns e não pra outros. Sei lá. Acho incrível, acho muito bacana. Eu gosto do Felca. Sei lá. Mas, enfim. Me chamam de Felca indiano, mas eu não posso responder essa pergunta. Sei lá. Eu acho ele muito inteligente. Eu gosto muito da live dele. Eu sei que ele já chegou a ser cancelado. Eu acho muito importante essas coisas que ele fala. E muito virtuoso. Mas algumas coisas, pelo menos agora ele pode ver o meu contrato, se ele quiser. Não ganho sobre perda, ganho fixo. Tá não ganha sobre perda. Porra, todo o dinheiro que você ganhou de aposta é de perda, menina. Todo o dinheiro que você ganhou de aposta é de perda. O lucro da aposta que te pagou vem da onde? Vem de perda, porra. Ela mesma falou isso. Você mesmo falou isso. Sinceramente, é mais interessante, porque algumas pessoas que divulgam aposta... Eu simplesmente acho que não têm conhecimento, são ignorantes. Você, na realidade, você é mau caráter mesmo. Você tem uma falha de caráter. Você sabe que é errado e você continua, você divulga. Curioso o seu caso. Não tinha visto ainda. Tá defendendo, como é que você defende a moral, não sei o quê. E por que não cobrou alguns outros amigos, entendeu? Tipo, por que falou só de Cassino na live do Luquete e da Caju e não falou da GK? Eu falo. Eu não falei da GK ao lado do... Eu não falei do Cassino ao lado da GK porque o assunto não entrou em levantamento. O Luqueta do meu lado começou a defender a aposta. Você acha que do lado da GK, se ela começasse a defender a aposta, eu ia defender junto? Nem fudendo, porra. Eu tô a favor da verdade, eu ia estourar a GK aqui do lado e estourar não. Eu ia contra-argumentar, eu ia dar meus argumentos. Do Luqueta da Caju, em nenhum momento tive interesse de chamar eles pra escrotizar ou pra estourar eles, não foi o caso. Eu dei meus argumentos, eu dei meu assunto. Quando eu tava dando meus assuntos, eu não sabia se ia ser acolhido pelo público, também não me interessava. Eu só falei a minha verdade. E continuo falando aqui. Se a GK estivesse do meu lado, eu ia falar a mesma coisa, porque é o que eu penso sobre a aposta, não só porque eu penso sobre a pessoa tá falando. Agora, eu nem precisaria, na realidade, me defender sobre esse assunto, porque, sinceramente, é só uma tentativa de descredibilizar o que eu faço quando eu tô tentando lutar e você tá aí ganhando dinheiro de pobre. Viciado, tá lascado, acreditando na Bianquinha. Falou dos outros amigos também. O que eu achei mais bizarro é que ele é corajoso. Ele é corajoso. Ele leva as pessoas no canal dele pra falar mal do que as pessoas fazem na cara deles. Eu achei corajoso também. E deixou... Não, e aí teve uma hora que ele pegou um charutão, né? Daí o Luqueta falou assim, minha avó morreu por causa de charuto. Ele falou que se foda sua avó. Ia morrer de qualquer jeito, pô. Falando aí de vício, mas eu acho que sim, Não, o que ele falou aqui? Mais cedo, porque mais falando tarde. aí de vício, mas eu acho que sim, o Brasil enfrenta uma pandemia, Falando eu acho... de vício, o Luqueta, sinceramente, não queria levantar o nome dele de novo, mas eu falei que se foda sua bisavó, eu falei mesmo, porque o Luqueta, eu entendi o que ele tá fazendo ali, porra. Eu entendi o que ele tá fazendo ali. Falei assim, não, você fala de Beth, mas você também tá fumando cigarro. Eu não ia cair na dele, não. É que se foda sua bisavó, porra. Honestamente, eu acho que deveria sim ser proibido. Essa questão de aposta e de você divulgar a aposta como sendo imoral, é imoral. Tá. Devia ser proibido. Devia ser proibido, mas enquanto não é, eu tô ganhando. Que vergonha, hein? Independente da justificação disso ou não, isso é imoral. Agora, não é uma questão de justiça fácil, como as pessoas querem fazer passar, se mostrando virtuosos depois que a bomba já estourou também, tá? Porque tem isso. Querida, eu falo de aposta há muito tempo. Eu já fui no Groselha Podcast, por exemplo,
E eles divulgam a aposta. E você tem um clipe. Eu falei de aposta ali. Por que você acha que eu tô falando quando a bomba estourou? Porque foi aonde chegou pra você. Porque quando a bomba estoura, a parada cria mais visibilidade. Mas eu falo de aposta quando ninguém via. Eu tava falando ainda. Lá no início, ninguém apareceu pra falar que, Ninguém meu Deus do céu, nada. como eu sou o bambambam porque eu recusei e tal. Eu não falo que eu sou o bambambam porque eu recusei. Eu dou os dados e falo com o viciado, cara, repense na hora de apostar. E falo pros influenciadores, é possível você ganhar um dinheiro sem se render como a Bianquinha fez? Sei disso, porque o meu marido recebeu propostas e ele recusou. Mas por que ele recusou? Porque a gente já tem, assim, uma questão muito tranquila de que, bicho, vai ser difícil você recusar certas coisas ainda que a proposta seja muito boa. E para você fazer isso, você precisa ter uma noção da profundidade da gravidade daquilo. E a maior parte das pessoas não tem, sabe? Então é muito fácil agora. O que essa moça tá dizendo na frente da Bianquinha, eu acho que ela foi mais corajosa, inclusive, do que... Elas falaram que eu fui corajoso com o Luqueta. Eu acho que essa moça foi mais corajosa ainda. Ela tá literalmente narrando a Bianquinha. Puxa, que curioso. Você tem a consciência, você entende o assunto de forma profunda e mesmo assim você aceita. Ou seja, é só uma falha de caráter mesmo. Não é uma ignorância, né? Agora chegar e falar... além disso, porque agora você falar também, se você aceita uma parceria dessa... Você vai ser atacado pelos seus seguidores. A grande maioria, você acha que eles vão achar incrível você começar a divulgar? Uhum. Você vai perder seguidor, você vai ser xingado. Então, existe também uma própria parte de imagem a ser zelada. Lógico. O Cauã Raymond... E é isso que eu tô tentando reiterar ao máximo quando eu vou no podcast, quando eu falo desse assunto. E muitas pessoas estão comigo. É justamente esse sentimento que eu quero que seja reiterado, mais firmado, né? Eu quero que essa vergonha e que essa mancha na imagem das pessoas que divulgam, então eu tô tentando fazer com estratégia, né? Ela seja ainda mais tonificada, né? Ou seja, o influenciador passa a entender, cara, não vou fazer porque eu vou começar a ser convocado para CPIs, eu vou ser... por mais que o dinheiro seja muito atraente, eu não tenho muito elo com a minha consciência limpa e tudo mais, como a Bianquinha apresenta, né? Eu vou recusar porque pode manchar a minha reputação. Se não dá pra apelar pra consciência das pessoas, que eu acho que é um erro, como no CP da Virgínia, o rapaz ficou falando assim, Virgínia, tente não fazer isso, por favor, repense. Isso não adianta, cara. É cada um com a sua consciência, né? Então, tem que começar a apelar pra imagem. Olha, se você fizer, você vai ter uma mancha na sua reputação, né? Ele saiu, que ele falou que, eu recusei renovar o contrato com a Batelbet, que era de 20 milhões de reais, que foi feito aí por 2 anos. Bom, fácil também, né? Fez o dinheiro, já recebeu e pronto. Isso. Igual o Felipe Neto. O Felipe Neto vai na CPI das bets, ele fez a Blaze, ele defendeu a Blaze, ele fez vídeos defendendo a Blaze e... Vou ser mais escrota. Posso ser mais escrota? Pode. Se você quiser me processar, pode me processar. Eu acho que pra ele é muito pior, porque o público dele é totalmente adolescente. Infanto-juvenil. O meu público não tem criança. Se tem, a culpa é dos pais de estar me assistindo. Porque eu não tenho uma linguagem sobre criança. Não tem criança, então tá tudo bem. Não tem criança, então tá tudo bem. Ou seja, que coisa ridícula, cara. Que coisa ridícula. O ponto todo o ponto todo, Bianquinha, o ponto todo, literalmente, toda o que faz a parada ser ridícula, o que faz ouvir você falar ser tão desagradável, é justamente o fato de você ter fechado. Porque você está numa posição de falar com tanta autoridade, tanta consciência, mas você fecha, pô. Você fecha. O Felipe Neto, ele tem público criança. Então o pecado dele é maior. O meu pecado tá ok, porque eu não tô em público criança. Vocês dois estão pecando, porra. Vocês dois estão errando. Vocês dois estão no erro. Agora, a partir do momento que você pegar todo o seu dinheiro, emitir uma nota fiscal, provando ali que foi o valor que você recebeu, e doar pra uma instituição, cara, eu vou te ouvir super, eu vou te admirar, vou te respeitar. Não tenho nada contra você. Eu tenho contra esse sistema de aposta, de divulgação de jogo de azar, que, cara, os relatos que eu ouço, cara, talvez... Pode existir a chance de um desses relatos que eu recebi de pessoas falando que perdeu tudo, pessoas em estado de desespero, falando que não consegue lutar com esse vício, pessoas que perderam famílias. Recentemente, agora 2 dias atrás, uma menina se suicidou. Eu espero do fundo do meu coração que essas pessoas desses relatos não tenham conhecido a aposta através de você. Você entende por que esse argumento não tem muito valor? Porque você está somando a empurrar as pessoas ao vício. E não bastante, você está tentando descredibilizar quem está lutando. Que engraçado. Como tem algumas pessoas que levanta de manhã
e fala, cara, hoje eu vou causar o mal. Hoje eu vou causar o mal. Hoje eu vou atrasar. O que eu faço não é pra criança. Mas o Felipe Neto, ele fez live pra um público totalmente infanto-juvenil. Muda. Pra criança, realmente é pior, né? Você falar pra criança, a criança tem uma capacidade de autocontrole ainda menos ainda não evoluiu o neocórtex, ainda tem uma capacidade, o lobo pré-frontal não tem uma capacidade de autocontrole mais presente. Só que você divulgar pro cara que tem 18, 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40... É sinceramente a mesma coisa. Tem viciados com 40 anos, tem viciados com 50 anos, tem viciados com 30 anos, né? Você falar... Os argumentos dela... Ela nem devia estar entrando nesse campo de argumento, nesse campo de fala, meio que porque não é o lugar de fala dela, porque ela recebeu dinheiro de aposta. Então não é meio que ela ficar falando, não, mas tal pessoa recebeu para falar para um outro público. Eu recebi para falar para outro público. Vocês dois receberam, né? Vocês dois divulgaram. Vocês dois colocaram para as pessoas que você tem que fazer X ou Y, né? Então é muito curioso mesmo, né? O seu caso. Vamos lá, vamos voltar pro... É ainda pior. E aí ele pegou e falou assim, hoje eu sou totalmente contra. Mas não doou o dinheiro. Doou. E doeu onde... Ele ganhou 44 milhões. Doou aonde, filho? Não doou, não sei, muito fácil. Eu não entendo, cara. A Bianquinha, ao invés dela tentar fazer a coisa certa, ela quer sair como certa, tentando apontar em quem tá errado. Só faça a coisa certa, querida, é mais fácil. Mas isso pesa no bolso, né? Dá pra você ficar ganhando do tigrinho falando dos outros. É mais cômodo, né? Mais conveniente. Pagar de bom moço. E aqui, eu não quero, eu acho que pode ser moral, o pessoal tem que achar o que quiser, mas eu acho complicado a galera que prega virtude, mas no fundo é um bando de hipócrita. Nossa, eu tô vendo exatamente uma dessas personas que você descreveu na minha frente. E realmente é complicado mesmo. A gente vai falar o seguinte, você ganha sim na perda das pessoas, porque se você tem que dar resultado pra casa de aposta, a casa de aposta ganha dinheiro como? É sim. Tipo o funcionário público, o deputado que diz que não, eu não ganho dinheiro público, eu ganho dinheiro do meu salário. Pois é. Dinheiro público, exatamente. Mas aí indiretamente a não ser que, lógico, você pule de galho em galho. Quanto mais eu vejo ela falar, mais preocupada eu fico. Ela sabe tudo que se passa no pormenor, ela sabe tudo que se passa por trás, mas mesmo assim aceitou. Entra aqui no Tigrinho, vai ser muito bom, você vai ganhar, jogue pra brincar, jogue com responsabilidade. Quanto mais ela fala, mais eu entendo que na verdade foi uma escolha. Você não tem assim... Não tem, ele falou que essa cláusula é em todos. Se a pessoa perder mais, você ganha mais. Mas tem alguns contratos tem. O Vinícius recebeu alguns ela fala que tem todos, é mentira. Que tem essa cláusula, sim. Você recebe... Tem lá escrito, tá? Sim. Que você recebe em cima das perdas. Porque ele recebeu propostas, eu acho... Cara, que discussão ridícula. De tudo que eu falei, elas estão argumentando sobre eu ter falado todas. Não é todas, são muitas. Pronto. Ai, cara. Tenta argumentar dos dados que eu dei. 63% das pessoas que apostam tiveram dívidas. Tenta argumentar desses outros dados, cara. Tenta focar em umas coisas mais importantes. Aí, beleza, pessoal, vamos mudar. Não são todas, são muitas. 10 casas de apostas diferentes. Né? Ele não é um influenciador grande, ele é... É que tem muitas casas que só fecham com pequenos, somente heavy share. O que é heavy share? É o lucro mesmo. Porque é cassino, aquele cassino bem Zé mesmo, aquele tigrinho. E cassino chinês, assim, eles também não estão nem regulados. Pra quem não sabe, pessoal, a Bianquinha fechou o tigrinho, que eu consegui, que você pode ir lá no vídeo que eu mandei no Instagram e ver sobre a questão do vertical, né? O vertical é justamente para as pessoas mais de baixa renda, né? Por isso que só tem no vertical, né? E a Bianquinha, ela não fez esporte, coisa de aposta de esporte, que tudo é questionável. A aposta em si é um vício, né? Ela fez o próprio tigrinho. Tá? Lamentados a maioria. E a maioria pagava, né? Como era CPA e heavy share. CPA é custo por aquisição. Então, toda pessoa nova que você trazia, se você depositasse 50, eu ganhava 60. Uhum. Entendeu? Sim, e tinha lá explicitamente, ó, essa pessoa perdeu e tal. Mas eu, inclusive, falei na época... Caramba, ela tem muito conhecimento, a Bianquinha, sobre o assunto de aposta, né? Todo esse conhecimento é pra tentar achar alguma brecha onde você fique bem com a sua consciência? É algo assim que o processo mental que você passa? Tem uns anos eu falei que, cara, é difícil essa cláusula aí se vazar, né? Assim, não sei como que isso tá rolando nos outros, mas uma coisa dessa aqui...
poderia ficar implícita juridicamente, não precisava ficar tão explícito, né? Mas aí tranquilo, porque a gente nunca fez isso, mas 2 anos depois... E não vale a pena também, para pessoas que são de outro nicho, também você vai acabar se queimando com o seu público. E esses cassinos... Até agora ela só falou de se queimar com o público, quem tá tentando se promover, o Felca tá tentando se promover, o Felipe Neto tá tentando se promover, você não adianta queimar com o público. Em nenhum momento ela falou do viciado, em nenhum momento ela falou do dano real que ela causa na sociedade, em nenhum momento ela falou, tá, a pessoa tá se promovendo, não vale a pena divulgar a aposta aqui, porque vai me queimar com o público X, não vale a pena alguns nichos. Que egoísmo, cara, que egoísmo. Principalmente esses não regulamentados que não fazem contratos longos, se você não der resultado, eles te demitem. Sim. Porque eles também são uma empresa, eles não vão ficar com uma pessoa que, tipo, não dê lucro. E pra você dar lucro, não é tão fácil assim. Lógico que tem muita gente que fez propaganda enganosa, e eu acho que a CPI, ela tá sendo feita, principalmente por coisa de lavagem de dinheiro, top. Porque, no fundo, o governo quer o deles. Eles aprovaram. Será que quando passou isso daí, eles não pensaram também? Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, CPI... lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Pode ser, né? Realmente... O viciado pobre não entra em questão na argumentação dela, né? A CPI deve estar sendo feita para outras coisas. O que eu estou fazendo não pode ser que seja errado. Não, mas eu tenho todos os dados, eu estudo pra caramba sobre o assunto, eu sei que é errado. Não, mas a minha consciência não permite dizer que eu sou uma pessoa que divulga tigrinho para viciar pessoas e eu sei que vicia. Ainda mais... E daí a pessoa que está tentando fazer a parada acontecer, tentando fazer... Mas por que não falou antes? Mas por que tá só falando agora? Mas tá querendo só se promover. Mas não é 50 milhões. Mas ele mentiu. Ou seja, além de não somar, ela tenta diminuir. Gente, CPI é um circo, tá? CPI sempre foi um circo. CPI nunca serviu pra resolver nada, tá? Isso é um fato. Não é agora que é né? circo, CPI... não. Sempre foi circo. Então... Isso aí não vai dar nada. Eu acho que não vai dar nada mesmo em mudança de lei. É muito difícil, né? Até porque tem a votação dos senadores e tudo mais. Mas eu acho que eu consigo fazer uma conscientização, todo mundo lutando. O Wesley se posicionou muito bem, o Guga Figueiredo se posicionou muito bem, várias pessoas muito bacanas veio falar comigo no meu privado, poxa, continue, né? Realmente não preciso do apoio de Bianquinha. Muitas pessoas me apoiaram e tudo mais, apoiaram as pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão na causa, e creio que possa haver uma conscientização para que menos Bianquinhas existam e para que mais pessoas acreditam, para que menos pessoas acreditem em Bianquinhas. Essa a função, não é mudar a lei, né? É para que menos pessoas acreditem numa Bianquinha e que menos Bianquinhas existem seduzidas completamente pela ganância e pelo dinheiro, né? O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí. Pois é. Ele provavelmente vai... Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Felca reagir, eu gosto muito do Felca, eu sempre estive do lado dele, Felca quando ele foi cancelado. Reagir, Felca, mas eu só quero fazer o... Ô, Bianquinha, realmente não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua ajuda, não preciso do seu apoio. Se o seu apoio vem dessa forma, por favor, não me apoie não, viu? Tá subtraindo a causa. Por mais que você goste de mim, você tá subtraindo a minha causa. Nesse momento eu me preocupo mais com a causa do que comigo. Sinceramente, a parada precisa mudar. E você, quando vai, enche a boca num lugar onde tem câmera e microfone pra falar, de tentar ficar descredibilizando, e tentar falar, não, mas a tal pessoa fez, mas eu já fiz tigrinho. Sinceramente, eu não preciso do seu apoio. Fundo do coração, tá? Desafio, venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinha e Felca. Eu ia adorar, eu gosto do Felca. Se eu sou você fã reagir, dele. eu faço um pedido aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Fala que você vai processá-los. Eu acho que no fundo eu também sou parecida com o Felca. O meu nariz e o cabelo, se você olhar de longe assim, e eu sou meio pálida, eu pareço um pouco com ele. Parecidinha, que legal, que legal. Ô Bianquinha, eu aceito debater com você sim, viu? E o meu sofá, o programa que eu faço aqui no sofá, é um programa livre. Eu convido todo tipo de pessoa, mesmo que seja para discordar, né? É por isso que eu não necessariamente eu concordo com tudo que a pessoa que vem aqui no meu programa apresenta, tem de opinião, tem de crença e tudo mais. Até porque é por isso que eu colo com pessoas que eu discordo, mesmo que eu discorde publicamente ou em off com a pessoa, né? Se eu fosse chamar só quem eu concordo com tudo aqui pro meu sofá, eu só chamaria uma única pessoa, que é Jesus Cristo. É a única pessoa que eu concordo com tudo que apresentou. O resto, eu já chamei aqui pessoas que eu acho que têm falha de caráter. Eu já chamei aqui no meu sofá pessoas que são duvidosas, pessoas que fazem aposta. Tanto chamam pessoas que têm falha de caráter,
quanto você tá convidada também, Bianquinha. E eu acho assim, eu aceito esse debate, só que a gente vai fazer esse debate e eu só dou uma condição. A gente vai chamar do nosso lado uma pessoa que perdeu tudo, uma pessoa viciada e, de preferência, não obrigação, mas de preferência, uma pessoa que se introduziu a esse vício a partir de você. E o que você está fazendo nesse vídeo e divulgando o Tigrinho, divulgando o Cassino, é um desserviço à sociedade. Eu não preciso do seu apoio, não preciso da sua amizade. Tá bom?